E já saiu o segundo episódio de The Last of Us e nós vamos conversar sobre ele depois da vinheta com spoilers, não sai daí! Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Bora falar de The Last of Us, segundo episódio que tá fazendo seu dever de casa direitinho. O jeito que eles estão adaptando o game, ele inclui coisas extras, inclui informações extras e inclui situações mais dramáticas que funcionam melhor na televisão, mas ao mesmo tempo lida com aspectos do game que fica idêntico. Fica idêntico. Cenas inteiras, tomadas inteiras são iguais do game, diálogos são iguais. Então eles estão fazendo esse jogo duplo muito bem, apresentando a história para quem não joga e apresentando uma história boa, uma história com fluidez, com timing, não fica numa coisa estranha, parecendo um grande cutscene de game. E ao mesmo tempo eles não soltam a mão do fã. Continuam fazendo várias homenagens e vários easter eggs e colocando um monte de situações que o gamer vai reconhecer e vai se sentir privilegiado de ter essas informações extras. Então eu acho que é uma série que tá mandando muito bem. E ela começa, esse episódio começa em Jakarta, na Indonésia, que é onde a gente já sabia do primeiro episódio, que é de lá que veio o fungo. Lá que o fungo sofreu uma mutação, e o ano que aconteceu na história, 20 anos atrás, foi um dos anos mais quentes da história. E você vê como a coisa espalhou rápido. Em 2 dias, esse flashback se passa 2 dias antes do começo da série, de quando chegou nos Estados Unidos. Você vê como é que espalhou rápido, em 2 dias já estava no mundo todo. E a gente vê uma cientista que é chamada para dar uma opinião sobre um fungo que eles tinham encontrado que estava se espalhando. E ela olha, percebe o que está acontecendo e fala que não tem o que fazer. O que é mais ou menos o mesmo que disse aquele debatedor no primeiro episódio, quando ele fala, se isso acontecer, nós vamos perder, não tem o que fazer. E ela diz exatamente isso. Olha, a única opção é bombardear a cidade inteira, destruir a cidade inteira antes que espalhe. E ela pede até para ir para casa, porque ela gostaria de ficar com a família nesses momentos finais. Pesado, né? Mas já abre caminho para o que acontece. Eu tinha falado no vídeo anterior, sobre o primeiro episódio, que eles iam fazer isso. Ia ter alguns flashbacks que iam ajudar a dar sustentação à história. E esse flashback da Indonésia, ele é exatamente o rumor que rolou a semana inteira, de que algo na farinha que vem da Indonésia teria causado a infestação. Você percebe que os personagens principais passam o dia inteiro evitando comer coisas com farinha, sem querer. A Sarah não come os biscoitos porque tem passas, o Joe esquece o bolo, e eles escapam sem querer de serem contaminados naquele dia. Então tá tudo alinhado para a história ser contada. Já contou de onde vem, de como espalhou, de onde veio, e aos poucos a gente vai descobrir mais e mais sobre esse fungo, sobre essa infestação que destruiu o mundo, basicamente, né? E a gente tem a história principal que tá rolando, que é a mesma história do game, que é o Joel e a Tess levando a menina Ellie até um ponto que nem eles sabem onde é, só sabem que é no leste, onde ela pode ser estudada porque ela pode ser a cura para essa situação que a humanidade está passando. E aí vem um grande aceno pro game, porque tanto a cena do hotel quanto a cena do museu, elas são tiradas de dentro do jogo. Elas são, obviamente, cenas mais curtas, elas têm mais diálogo do que ação, mas são situações que a gente vê nos games. E a gente tem pela primeira vez um combate, um conflito direto com os instaladores, que tá um negócio assustador. No game já é bastante assustador, você já leva susto, já dá pulo na cadeira o tempo todo. É uma situação de extrema tensão. E eles conseguiram transferir isso para a série muito bem, a ponto que você realmente teme pela segurança, pela saúde e pela vida dos personagens principais. Eles estão tentando então atravessar a cidade, mas a cidade foi bombardeada, a gente vê aquelas crateras, né, onde caíram bombas, e os prédios colapsaram, e as passagens pelas ruas estão parcialmente bloqueadas. Então eles têm que achar um caminho por dentro dos prédios que dá toda a tensão, que dá toda a claustrofobia dessas cenas. E aos poucos a Ellie vai desenvolvendo o relacionamento com o Joel. Quando a Tess vai dar a volta para abrir a porta por dentro, eles conversam um pouco, ela faz umas perguntas, ele
comenta outras coisas, e ali já começa a construir o relacionamento dos dois, que vai ser muito importante para o futuro dessa história. E ao chegar nesse museu, eles dão de cara com os instaladores, e a gente aprende que algumas coisas não são iguais ao game nesse momento. Que, por exemplo, existe um comportamento de colmeia entre as pessoas infectadas. Ela não só é uma comunicação entre os fungos, mas também é uma comunicação com o chão. Eles estão dentro da terra também, o fungo está cravado dentro da terra. E a partir daí é como se fosse uma grande conexão Wi-Fi de zumbis. Daí quando no game você mata uma criatura, um instalador, você está seguro, pelo menos até encontrar o próximo. Aqui não. Aqui quando você mata o instalador, ele pode comunicar para outros que estão próximos, para que eles venham, acho que até 1,5 km de distância. O que dá uma sensação de insegurança total. E é justamente o que acontece. Eles são atacados pelos instaladores, 2 são mordidos, a Ellie é mordida mais uma vez, e mais uma vez a gente vê que não foi um golpe de sorte, que ela realmente é imune. Por outro lado, a Tess também é mordida próximo ao pescoço, e ela começa a manifestar a doença. E como eu disse que os zumbis se comunicam, mesma distância, quando eles matam um deles, ele acaba chamando os outros. E aí começa a vir aquela galera, porque um pouco antes na história, quando eles explicam essa parada deles terem essa comunicação, vem aquela galera pra cima, e ela fala, olha, já tô infectada, já vou embora mesmo, vou segurar eles aqui, vocês vão embora. E aí a gente tem a Ellie não querendo ir, o Joe reticente, mas depois ele decide ir embora. E a Tess tem aquela cena que ela joga a gasolina no chão e granada, e ela usa o isqueiro velho pra poder acender. Aí tem aquela clássica cena do isqueiro que não acende, né? O isqueiro já tem 20 anos de idade, nunca foi reabastecido, ela fica lá, clic, 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 não funciona. Por que não tira o pino de uma granada? Né, minha filha? Mas não tem jeito. E aí chega um zumbi, acontece uma coisa também que não rola no game. O zumbi dá o beijo da morte, cara. Aqueles tentáculos do fungo saem pela boca do zumbi e entram pela boca da Tess. É interessante que eles não matam ela, porque eles já reconhecem ela como um deles. Então eles não destroçam o corpo dela. Isso é curioso. E explode o museu todo. E a gente vê a explosão enquanto o Joe e a Ellie escapam do prédio. Então, várias coisas apresentadas, vários detalhes novos e várias coisas que não funcionam exatamente como no game também. Não vi ninguém reclamando. Eu acho que essas mudanças, na minha opinião, são bem-vindas, elas dão um drama diferente pra história que é melhor aproveitado em live action. Que às vezes no game não fizesse muita diferença, ou ficasse pior, mas essas mudanças, até agora, todas elas foram muito bem-vindas. Funciona, e agora eles vão continuar essa jornada, atravessando o coração da América, para tentar encontrar esse laboratório onde eles estão estudando uma cura e levar ele para lá, mesmo o Joe não confiando muito que isso exista. Ele não se apega a nada, a nenhuma esperança. Isso é parte do trauma que ele teve com a morte da filha e que ele, depois disso, ele não se apega a ninguém. Você percebe que a Tess até tenta ter alguma coisa com ele, mas o Joe ele é meio passivo na história toda, ele não se envolve. Tanto é que quando a Ellie pergunta se eles têm alguma coisa, ele nem responde, porque ele é incapaz de se envolver com alguém novamente depois do que aconteceu com a filha dele. E é claro que você jogando o jogo ou não, já consegue imaginar o que vem pela frente. E esse foi o episódio 2 de The Last of Us. Essa foi minha resenha aqui rapidinha sobre ele. O que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.